seguimento à última palestra da noite, convidamos o comandante Jorge Faria, piloto comercial de helicópteros desde 94, com mais de 9.500 horas de voo nas missões de executivo, policial, rádio e TV. É atual presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, e nos falará agora sobre o retorno do investimento em segurança de voo em benefícios reais para o piloto. Comandante. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao SNA dessa oportunidade de envolver a ABRAP nesse trabalho que está sendo feito aqui. Até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, é a primeira vez que a ABRAP vem até os senhores. Eu assumi a presidência da ABRAP em março deste ano. Sou o primeiro presidente eleito da ABRAP. A ABRAP completa ano que vem 20 anos. Sempre foi por herança, então um passava para o outro, E a ABRAP, apesar de se chamar ABRAP, continuava até março, com uma configuração de APESP, de Associação Paulista de Pilotos de Helicóptero. A atual diretoria entrou com uma ideia de mudar isso, realmente transformar a ABRAP na Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero. E um dos primeiros desafios, que o comandante Fleming, que é o nosso diretor de Relações Públicas, está aqui, um dos primeiros desafios que nós encontramos foi quem somos, né? Quem somos, onde estamos e o que fazemos. O comandante Fleming desenvolveu uma pesquisa, não sei se alguém aqui presente teve a oportunidade de respondê-la. Essa pesquisa visava realmente saber quem é o piloto de helicóptero e o que ele busca e o que ele precisa hoje, efetivamente. A PESP, que hoje é a ABRAP, foi fundada com a ideia e intenção de padronizar operações e investir em safety. Essa era a ideia base e estatutária da ABRAP. Ao longo dos anos, outros desafios foram aparecendo. Nós tivemos o problema dos helipontos, estamos tendo o problema dos helipontos em São Paulo, tivemos circulação, tivemos N outros problemas, e a ABRAP começou a ter uma abrangência maior desses problemas. Porque sem heliponto não justifica ter helicóptero, sem helicóptero não tem piloto, e quase todas essas demandas caem para essa necessidade que é cada vez mais urgente, e são as vagas de trabalho. Uma das nossas primeiras preocupações foi o offshore. O offshore está abandonado, entre aspas, pela ABRAP. O que o offshore precisa, o que não precisa. Nessa pesquisa, nós buscamos saber quantos estavam no offshore. Para vocês terem uma ideia, o Fleming vai falar melhor dos números. Eu vou pedir autorização para chamar o Fleming aqui para ele expor melhor esses números, até para que a gente introduza a linha de trabalho que a gente já tomou. Nós temos aproximadamente 5.300, 5.400 carteiras de piloto de helicóptero expedidas pela ANAC válidas. Essa pesquisa foi respondida por 769 pessoas, o que dá mais do que 10% desse global, então valida a pesquisa. Desses 769, apenas 10%, se eu não estou em erro, o Fleming vai mostrar aí depois, são da realidade offshore, ou declararam estar trabalhando em offshore. Para nós é mais um termômetro de que a ABRAP está muito longe dos senhores. Então, eu vou passar a palavra ao Fleming, que vai apresentar os números que nós chegamos, depois eu dou continuidade na... Boa noite, já foi apresentado pelo Faria. Eu saí da FAB em 2002 e a partir de 2003 eu fui convidado para fazer parte da Associação de Pilotos de Helicóptero do Estado de São Paulo, a PESP, e eu estou dentro da associação envolvido direto ou indiretamente desde aquela época. O trabalho que a gente faz é um trabalho diretamente ligado às autoridades aeronáuticas, a partir de uma sensibilidade que nós tínhamos do que faltava. Então, DAC virou depois ANAC, DCEA e CENIPA. A ideia da pesquisa é muito antiga. Eu estou trabalhando nessa pesquisa já há muitos anos.
Agora, com a nova diretoria, eu encontrei um campo bastante oportuno para a gente realmente saber quem é o piloto de helicóptero. Nós, associação, existimos porque existe um piloto de helicóptero. Então, é absolutamente fundamental que nós saibamos quem é esse piloto de helicóptero. Então, nós fizemos essa pesquisa. Nós conseguimos atingir 13% de todos os pilotos de helicóptero do Brasil. Essa pesquisa ficou disponível no site, ficou disponível no Facebook, na revista. Nós fizemos várias chamadas. E essa porcentagem de sócios e não sócios que responderam a nossa pesquisa. A idade aqui, ela fala... É uma idade relativamente baixa, principalmente se a gente levar em consideração os pilotos de offshore, que tem já nós temos pilotos já bem mais velhos voando aqui. A minha faixa está aqui, assim, ó. Quase não aparece, já está no final. Já estou indo para o final da rela. A ABRAP, a gente está passando como o Faria bem disse, nós estamos passando a atuar em outras regiões do Brasil. O nosso foco, nós temos muito interesse em atuar aqui dentro, aqui na parte de extração de petróleo. Uma pergunta, quantos pilotos de helicóptero tem aqui? Poderia levantar a mão, por favor? Obrigado. Quantos são associados da ABRAP? Obrigado a cada um de vocês. Vou apertar a mão. Está parelho? Não, tem mais associado. Algum dos pilotos de helicóptero não conhecia a ABRAP? Por favor. Bom, pelo menos o nosso nome está relativamente bem conhecido. A gente tem trabalhado com muita seriedade nesses anos todos. Nós somos muito respeitados junto às autoridades. Nós viemos agora de uma reunião no Rio de Janeiro com o SPO e nós vamos fazer parte atuante das soluções de alguns problemas que estão acontecendo hoje. Então, é fundamental que tenha gente como o pessoal do SNA, que tenha gente como a ABRAP, observando o que está acontecendo e se antecipando às decisões dos problemas. Esse aqui é o número de pessoas que responderam à nossa pesquisa. Então, nós temos hoje 5.500 e alguma coisa pilotos de helicóptero com uma habilitação válida. Desses pilotos, 132 são do sexo feminino. Mas a gente teve dá uma porcentagem aí de 1 e pouco, 2%. E nós tivemos um número bastante grande de mulheres que responderam à nossa pesquisa de opinião. Isso aqui é o número de horas. Aqui a gente, obviamente, percebe que o pessoal de Macaé não respondeu. Teve bem pouca gente respondendo aqui de Macaé. O curso superior, isso aqui, esse dado aí nos surpreendeu, foi um dos dados que nos surpreendeu. Nós achávamos que a grande maioria dos pilotos de helicóptero não tinham curso superior. Daquela porcentagem lá de 28%, tem muita gente que diz, alguns responderam simplesmente que não veem necessidade, e outros, dos que não têm, nós tivemos aí pelo menos uma porcentagem grande de pessoas que estão ou cursando ou pretendem cursar aviação civil ou ciências aeronáuticas. É interessante notar que grande parte dos pilotos que operam hoje em São Paulo, que responderam à pesquisa, de qualquer forma, em torno de 40% tem alguma profissão de nível superior que não tem nada a ver com aviação. Dentista, veterinário, absoluto, aí vai para tudo. Engenheiro, tem bastante engenheiro. O pessoal que respondeu, essa porcentagem que tem voo por instrumento. O voo por instrumento é um capítulo à parte dentro da história da ABRAP, da história junto com a ANAC. Nós não tínhamos escola, até bem recentemente, nós não tínhamos nenhuma escola que formasse formalmente, dentro de uma instituição, o piloto de helicóptero para o voo IFR.
Depois de uma briga de alguns anos, nós finalmente temos algumas escolas hoje certificadas pela ANAC para ensinar o piloto de helicóptero a voar IFR em helicóptero. Antigamente, como é que fazia? Ou o cara vinha da Força Aérea, do Exército, da Marinha, e fazia o curso lá dentro, ou alguns poucos faziam esse curso de IFR, de voo por instrumento, no exterior, e a maioria absoluta aprendia com amigo. Então, o cara que não sabia voar IFR ensinava outro a não voar IFR, e assim a gente... Então, enquanto o botãozinho está funcionando lá, está tudo no automático e não tem nenhum problema, está tudo correndo bem. A hora que saísse alguma coisa daquela lá, se tivesse dentro da pauleira, numa área congestionada como São Paulo, certamente a gente teria algum susto grande aí. Então, essa foi uma conquista importante da ABRAP nos últimos anos. A gente tem formação dentro de uma escola para voo IFR. Essas são as habilitações que os pilotos têm. Então, 57%, o INVH é o instrutor de voo de helicóptero. O instrutor de voo de helicóptero, a gente constatou aquilo que nós já sabíamos. É o primeiro passo do piloto que quer seguir na carreira profissionalmente. Tem um dado bastante interessante da evolução que a gente não tem aí, da evolução de PPH e PPA. Então, o piloto privado de helicóptero, ninguém vai voar helicóptero querendo ser apenas piloto privado. Então, a porcentagem de pilotos privados que começam, hoje o número de pilotos privados que estão entrando nas escolas, estão se formando nas escolas, vai dar para a gente um sinal bastante claro de como é que vai evoluir esse número de pilotos lá na frente. O piloto privado de avião, não. Muitas vezes ele quer ser só um piloto privado. Ele pode comprar um avião mesmo, homologado, não é nem um experimental, qualquer coisa assim. Ele pode comprar por 30, 40 mil reais, ele compra um avião e pode fazer os voozinhos dele de final de semana e só vai precisar do piloto, da licença de piloto privado. No helicóptero, não. Uma maquininha, a mais barata que tem aí, não vai pagar menos que 300 ou 400 mil dólares. Esses são os nossos números. Ainda tem um número pequeno de IFR, justamente porque nós não conseguimos atingir a população de pilotos aqui de Macaé. Inglês não é um requisito tão importante quanto na aviação de asa fixa, porque dificilmente um piloto de helicóptero vai cruzar alguma fronteira. Esse aí é o pessoal que tem inglês e cal, né? Esse aqui é o número de pilotos que estão voando. Os que responderam à nossa pesquisa estão voando profissionalmente, que estão empregados. Então, 35% não estão empregados. É importante mostrar que nós tivemos recentemente, eu escrevi não sei se, talvez vocês tenham lido aí alguma matéria que eu escrevi uma matéria sobre a empregabilidade. Qual é a possibilidade do piloto conseguir um emprego agora na situação como a gente está, na situação que a gente está atravessando hoje. Nós tivemos, historicamente, o número de assentos disponíveis de helicóptero relacionado com números de pilotos formados, girava em torno de 1.2, 1.3, 1.4, girava historicamente nessa faixa. Aí um dia alguém falou que a aviação brasileira iria parar, especialmente a aviação offshore, iria parar por falta de piloto e a ideia era trazer pilotos estrangeiros para voar aqui. Todo mundo lembra dessa história. Essa história não morreu completamente, a gente ainda está trabalhando, o sindicato está trabalhando também nisso aí. Mas o efeito colateral, o efeito direto que aconteceu com isso aí, foi que em vez, os pilotos estrangeiros não vieram ainda para o Brasil, e muito provavelmente eu faço questão que não venham. Mas, por outro lado, falaram que, aí a gente via direto naquelas reportagens de jornal, televisão, revista, falando que o piloto ganha bem demais, é uma profissão glamurosa, é uma coisa fantástica, não sei o quê. Então, hoje nas escolas, a gente tem bastante gente sentado naquelas cadeiras, sem qualquer DNA de aviação. E as escolas hoje estão bombando no sentido de formar cada vez mais pilotos.
Então, aquela relação que eu falei no início, de 1.2, 1.3, que existia historicamente, fechamos o ano passado em 4.2. Então, isso significa que nós temos em torno de 4 pilotos formados, com uma habilitação válida, normalmente um Robson ou um Schweizer, uma máquina que está lá no início, para uma vaga. Então, da forma como o mercado ainda está recessivo, então a sugestão que a gente costuma dar é quem está sentado num cockpit, mantenha esse cockpit bem sentado, não mude, né? Não é hora de fazer marola. Obviamente a ABRAP começou com a PESP, então, e a nossa base sempre foi São Paulo. Obviamente os números aí dizem bastante respeito a essa origem da PESP. É importante dizer que a gente tem o Brasil hoje é a 5ª frota mundial de helicópteros e São Paulo é a primeira frota dentro de uma mesma metrópole. Então, sempre vai ter um número maior de pilotos de helicóptero atuando na região de São Paulo. Esse aqui foi o número de offshore que nós tivemos, somente 10%. A gente pretende manter um relacionamento maior com o pessoal daqui e a gente pretende conhecer melhor as necessidades e saber onde é que a gente pode atuar, principalmente junto às autoridades, para fazer a nossa vida um pouquinho mais simples. Treinamento espontâneo foi outro número que chamou bastante atenção. Nós discutimos isso hoje com o pessoal da ANAC. O pessoal da ANAC imaginava que a gente não treinava com regularidade. Eu mesmo achei que o treinamento fosse uma coisa bem mais rara. E nós descobrimos esse número que nos surpreendeu bastante positivamente. 98% do piloto de helicóptero ele faz um treinamento regular, ele faz um treinamento. Então, deixou o passageiro em Laranjeiras, está voltando para São Paulo, ele vai fazer uma autorotação quando chegar lá no destino, ele vai desligar vai simular algum procedimento, alguma coisa, para fazer uma interação dentro da cabine. Isso foi uma coisa que nos chamou bastante atenção positivamente. Esses números são impressionantes. Nós tivemos aí uns 3... há quanto? Um mês e pouco, né? Um mês e pouco? Um mês e pouco atrás nós estivemos reunidos com o Marcelo Guaraniz, o Pellegrino e o Passo, são os 3 diretores os 3 diretores técnicos da ANAC. Nós mostramos esses números para eles, eles esperavam que a empatia não fosse aquilo tudo, mas eles não imaginavam que fosse um número tão grande. Então a gente tem aqui 73% dos pilotos de helicóptero que responderam à pesquisa que consideram o relacionamento com a ANAC ruim e péssimo. Ainda sobrou aqui uma parte boa aqui, né? 23% de regular tá bom. Aí quando eu falei isso para um colega que 23% de regular está muito bom, ele falou assim, pergunta para o seu patrão o que você acha de como é que está o seu desempenho nos voos que você faz. E eu quero saber como é que você vai se sentir se ele falar que seu desempenho está regular. Ou então, na verdade, quase 100% do pessoal não gosta muito do que acontece lá na ANAC. Mas isso não é motivo de alegria, muito pelo contrário. Nós comentamos isso com os diretores com quem nós conversamos. Cada vez que a gente vê um negócio desse, a gente vai ver lá na frente como é que o piloto enxerga a ABRAP, como é que enxerga o CENIPA, como é que enxerga o DCEA. Mas cada vez que a gente vê um número desse aqui, não é a ANAC só que tá atuando de forma errada. Talvez nós não estejamos passando para eles exatamente o que é que nós queremos. Então eles fazem as coisas da forma como eles acham que deve ser feita. O que nós nos comprometemos com a ANAC é reverter esses números. Isso aqui não é bom para ninguém, não é bom para mim, não é bom para cada um de vocês e não é bom para a ANAC também. Então nós nos comprometemos a daqui a um ano, nós fazemos uma nova pesquisa de opinião, depois de um trabalho que nós vamos fazer junto à ANAC, que nós viemos hoje de uma reunião da ANAC, nós vamos fazer um trabalho junto com a ANAC para tentar reverter esses números. Junto com essa pesquisa, junto com essa pesquisa, nós deixamos um espaço para os pilotos eles poderem se manifestar. Então a gente tem aquelas manifestações que a gente ignora.
Então, são aquelas manifestações que não trazem nada de produtivo. E essas manifestações a gente não tem como levar em consideração. Por outro lado, teve vários pilotos que fizeram questão de analisar aonde é que estão os erros, onde é que estão os problemas. E aí essa análise, esse registro dentro da pesquisa de opinião é um registro muito valioso. Eu tenho as minhas convicções, o Faria tem as convicções dele, cada um de nós temos as nossas convicções do nosso relacionamento, o relacionamento do piloto com a ANAC. Agora, quando a gente abre para 760 pessoas, e essas 760 pessoas, várias delas, pelo menos umas 300, colocaram alguma coisa lá escrita, se deram o trabalho de raciocinar o que pode melhorar, isso tem um valor bastante importante. Nós estamos catalogando todas essas respostas. Essas respostas vão ser mandadas para a ANAC, nós vamos enviar para a ANAC e nós vamos trabalhar em cima das soluções desses problemas. Então, problemas normais, falta de comunicação, não se fala com ninguém lá dentro. Uma norma, uma regra que chega sem saber o impacto que isso pode causar dentro do meio aeronáutico, talvez por desconhecimento, talvez por imaginarem que o mercado atua de uma forma diferente daquilo que está atuando. Então tem diversas e a gente vai trabalhar nisso. Daqui a um ano a gente vai fazer uma nova pesquisa e vamos comparar esses números e eu tenho certeza que esse número vai diminuir. E eu tenho certeza também que isso vai ser bom para cada um de nós, que tem um relacionamento com a ANAC. Eu achei que tinha mais dois aí. O DCEA ficou em torno de 40% de ruim e péssimo. O CENIPA foi para o outro lado, assim, a aceitação do CENIPA foi bastante boa. E a aceitação da ABRAP surpreendeu também a mim, eu não achei que fosse tão boa, acima de 80% entre bom e ótimo. Então, esses números que eles são concorrentes, um número tão bom, um lado tão bom e um lado tão ruim, esses números eles têm que se equivaler num determinado ponto, a gente tem que encontrar um meio termo. É importante que a gente consiga trabalhar juntos para esses números todos, o relacionamento com a ANAC, relacionamento com o DCEA, relacionamento com o CENIPA, todos, aos olhos do piloto, eles sejam de um nível bem maior. Os números de bom e ótimo, eles têm que estar num nível bem maior. Para que isso aconteça, para que a gente tenha um relacionamento melhor com essas autoridades, é fundamental que cada piloto de helicóptero ele se sinta representado pela ABRAP. É fundamental que cada um de vocês, pilotos de helicóptero que estão aqui, façam parte do nosso grupo para a gente poder trabalhar juntos. Eu vou devolver ao Faria, muito obrigado. O que eu quis mostrar com esses números, primeiro para vocês conhecerem, né, quem é a população de helicóptero, mas vocês vão ver que nós, a BRAP, sabemos muito pouco sobre as necessidades de vocês. Eu tive uma reunião há 2 semanas atrás, e esse é um dos benefícios reais. Eu acompanho, nunca voei offshore, respeito muito quem voa aqui, tenho vários bons amigos aqui, mas eu acompanho ao longo desses 20 anos de carreira a evolução que o offshore teve em padronização de operações, em safety, em investimento de segurança. Há 2 semanas atrás eu tive reuniões com 2 seguradoras, um dos trabalhos que eu estou fazendo junto às seguradoras, e aí eu descobri o seguinte, que se eu pago, no mercado executivo, que é um mercado que nós estamos tentando disciplinar, e que é extremamente violador até pela sua característica, eu, um piloto de executivo, pago 10 num seguro que para vocês, que tem um nível de padronização e de segurança, custa 20. Então eu falei com as seguradoras, mas tem uma coisa errada, o pessoal lá tem muito mais safety do que o piloto. Mas a exposição dele ao risco é maior e tal. Então nessas 2 reuniões que eu tive com 2 grandes seguradoras,
eu fiquei de coletar dados, nós já estamos trabalhando nisso, para fornecer às seguradoras os dados desse nível de treinamento, desse nível de padronização e desse nível de safety que vocês têm hoje, porque eles ainda estão avaliando um perfil de 20 anos atrás, para que isso se torne um benefício real. Esse é um dos benefícios reais. O que o Fleming disse aqui sobre a quantidade de vagas, está ficando cada vez mais apertado esse funil. O trabalho que nós temos feito é tentar padronizar e tentar beneficiar quem tem esse investimento em segurança. Ou seja, valorizar quem tem um padrão de operação e um safety a concorrer a uma vaga. Então, esses quatro caboclos que estão concorrendo a uma vaga tem que ter um peso diferente. Uma pessoa com nível, gabarito de operação que vocês têm, de padronização, com uma pessoa indisciplinada. Então, esse é um dos trabalhos que a ABRAP tem feito nesse sentido. É importantíssimo que chegue até nós as vossas necessidades, para que a gente possa trabalhar. A gente já evidenciou uma aqui, até o Jonas me cobrou ali fora, que é essa situação do SAR, de repente existir um SAR. Situações que talvez a empresa não possa exigir da Petrobras, porque ela é interesse final, né? Ela vai vender esse voo de SAR, mas talvez nós, como associação, tenhamos uma força e um acesso diferente a um tipo de situação. Então, o que a gente precisa é receber essa sensibilidade da demanda de vocês. Eu não falei, e o Fleming comentou, mas nós estamos numa parceria muito boa com o SNA, algo que, até onde eu sei, também nunca existiu no nível de intimidade que está existindo agora. Vocês não sofreram as consequências da Copa, mas nós que voamos lá no Executivo fomos colocados no chão. Essa situação da Copa foi uma situação que aproximou o SNA com a ABRAP, com a ABRAPAC, com a APA, com todas as associações. Então, isso nos aproximou. Então, nós temos conseguido unir forças e direcionar o problema. Eu não posso entrar numa causa, num problema trabalhista de vocês. Então, nós temos tido essa parceria com o sindicato. Falou, esse problema está contigo, eu não posso mexer. É importante que vocês saibam que está existindo essa sinergia, porque essa sinergia é positiva para todos nós. Basicamente, esse era o recado que a ABRAP tinha para dar para vocês. Acredito e gostaria muito que essa apresentação trouxesse mais colegas para o grupo da ABRAP, e entender o que vocês precisam da ABRAP. Saibam que, independente da gente conhecer ou não as demandas de vocês, esse trabalho, por exemplo, já está sendo feito junto às seguradoras, esse trabalho de mostrar que hoje vocês têm um nível de segurança muito maior e que não é justo você pagar 20 num seguro que eu pago 10, sendo que eu estou mais exposto a risco, a falta de padrão em relação à operação de vocês. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, me coloco à disposição para alguma pergunta, para fazermos o encerramento e vamos então gastar o valor das diárias aí num coquetel, né? Senhores, mais uma última informação. Macaé, nós temos 8 escritórios no Brasil, estamos abrindo o 9º em Goiânia e iniciando a abertura do 10º em Manaus ainda esse ano e Salvador no início do ano que vem. Aqui em Macaé nós temos um diretor responsável, que é o Pedro Bom, Rodrigo Pedro Bom. Está aqui os contatos dele. Há um escritório próximo, em frente ao aeroporto. É uma garagem, abandonado, mas já vamos iniciar uma reforma, contratação de um funcionário. E o Rodrigo Pedro Bom tem um contato de todas as autoridades e dentro da diretoria do sindicato para poder resolver qualquer tipo de problema, seja ele trabalhista ou não. Problemas técnicos, nós temos nossos parceiros, que a ABRAP é uma delas, e as autoridades também que nos recebem. Dia 1º nós estamos com a ANAC, com a mesma discussão que a ABRAP travou hoje, que é a emenda do RBAC 61, que trouxe uma série de exigências, não só prejudicando os pilotos de helicóptero, mas todos os aeronautas do Brasil. Dia 1º de outubro, então, a gente vai ter essa audiência com a diretoria da ANAC e várias outras frentes que estão abertas que seria impossível de hoje relatar. Então, estão aqui os contatos do representante de Macaé, que vai atendê-los. Então, qualquer necessidade, procurem o Rodrigo Pedro Bom. E muito obrigado.